palavra de Deus, meus irmãos. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que vinha o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse momento que nós temos o privilégio de refletir sobre a tua palavra. E nós pedimos, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã. Abençoe cada família que está nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa, de fato, prender a nossa atenção à tua palavra e que possamos ser alimentados nesse momento, Pai, de exercício espiritual, para que possamos continuarmos a servir ao Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos narra a história de uma viúva e ela está indo sepultar o seu único filho. Certamente, nesse momento, ela estava, talvez, lembrando do dia que também ela, nesse mesmo caminho, nesse mesmo cemitério, estava indo sepultar seu marido. E talvez as dores desta mulher, que já não eram poucas, de estar indo sepultar o seu filho, aumentam ao passo que ela lembra do dia que ela enterrara o seu próprio marido. E é bom destacarmos que esse sepultamento que está acontecendo não é apenas do filho daquela mulher, mas ela está sepultando a sua própria descendência, a continuidade da sua história. E nesse contexto que ela está inserida, ela está sepultando aquele que poderia prover o sustento para ela. Haja vista que nessa época não havia ainda programas sociais como aposentadoria para ampará-la, e a partir daquele momento ela dependeria unicamente das ofertas e ajudas de pessoas voluntárias para ela. Embora esta mulher no texto está acompanhada de uma grande multidão, e provavelmente ela foi consolada por amigos e familiares, ninguém em toda aquela grande multidão tinha o poder para estancar a dor e trazer o verdadeiro alívio ao coração daquela viúva que já havia perdido seu marido, e agora o texto é bem claro para nós e diz que ela está sepultando o seu único filho. Certamente todos nós já enfrentamos a dor do luto, e nós sabemos que perder alguém que amamos é muito doloroso e é muito difícil. Certamente nós enfrentaremos mais vezes a dor de perder pessoas que amamos. E um dia nós mesmos é que seremos sepultados, e então seremos o motivo para que amigos e familiares chorem e sintam essa dor por ter nos perdido. E esta é uma dura realidade, a morte e o luto, que nenhum de nós temos como escapar, fugir ou evitá-la.
E olhando para esse contexto, nós nos deparamos com uma família que está sendo destruída por causa da morte. A morte tirara o marido desta mulher e agora a morte tira o seu único filho. Quantas famílias você conhece que foram desfeitas e estão à beira da destruição, e não por causa da morte, mas por problemas, por situações, por adversidades e por circunstâncias não resolvidas? Quando olhamos para o nosso contexto, quantos casamentos estão indo para o caminho do sepultamento? Quantos pais já morreram no coração dos seus filhos? E quantos filhos já morreram também no coração dos seus pais? E nós sabemos muito bem qual é a causa de todos esses conflitos que envolvem as nossas famílias, dos dilemas que atingem a nossa casa. Nós sabemos que a raiz e o principal causador de todos os males que somos acometidos é o pecado. É o pecado que causa o nosso sepultamento e sepulta a nossa relação com o próprio Deus. É o pecado que traz o sepultamento da relação interfamiliar. E nós sabemos, meus irmãos, que a partir do pecado vai desencadear vários problemas, tanto no casamento como em nossa família. E a boa notícia nesta manhã para nós é que nós cremos em um Deus que é relacional, um Deus que não fica inerte diante das nossas dores, das nossas aflições, da triste realidade que nós enfrentamos por causa do pecado. E esse Deus a qual nós servimos, Ele tem nos visto, Ele tem se compadecido de nós diante dos nossos conflitos e aflições. E esse Deus que nós conhecemos, Ele está agindo em nosso favor. Esse Deus, Ele conhece as nossas dores mais profundas. Ele se compadece de nós. Ele se compadece da sua família. O Senhor se compadece não no campo das emoções, muito pelo contrário. O Senhor da nossa vida, da sua família, Ele se compadece de forma prática e de forma concreta. Por isso, nesta manhã, nós precisamos trazer ao nosso coração esta lembrança. A lembrança de que temos um Deus que olha para nós. A lembrança que nós temos um Deus que se compadece de nós. A lembrança de que nós temos um Deus que está agindo em nosso favor. E é exatamente isso que o texto nos mostra nesta manhã. Se você atentar para o versículo de número 13, vai dizer que Jesus vê aquela mulher. O primeiro ponto que eu queria pensar com você. Jesus, Ele vê aquela mulher, e Jesus nesta manhã, Ele vê a sua família. Jesus está olhando para a sua família nesse exato momento. Perceba que todos que estavam naquela multidão, ao verem a ação de Jesus, eles vão ficar maravilhados. Jesus está olhando para aquela mulher que é viúva, que está indo sepultar o seu único filho, e Jesus aqui é movido de uma íntima compaixão. Essa palavra compadecer traz a ideia de compaixão, e compaixão traz a ideia de, é como se as próprias entranhas de Jesus se removessem. Então perceba, ao momento que Jesus olha para aquela mulher, ele é tomado por esse sentimento, e essa palavra traz a ideia da mistura de todas as emoções que o ser humano possui. Então Jesus é profundamente movido por aquilo que ele está vendo. Ele está vendo uma viúva que está indo sepultar o seu filho. E esta mulher está terrivelmente atribulada. Ela está indo sepultar o seu único filho. Jesus olha para aquela mulher. E é preciso lembrarmos que Jesus, Ele está olhando para a nossa família também. Com esse mesmo olhar de misericórdia. Com esse mesmo olhar de compaixão. É um olhar diferente. Certamente todos são duas multidões
olhando para aquela cena. Uma multidão que vinha com Jesus e seus discípulos, acostumada a ver os milagres, talvez até esperando um milagre novo da parte de Jesus naquele momento. Por outro lado, uma segunda multidão que está chorosa, que está enlutada e que está acompanhando aquele jovem que está indo sendo sepultado. O fato que o olhar de Jesus nesse momento, ele sobressai sobre os demais olhares. Porque o texto é claro e mostra para nós que o olhar de Jesus para aquela mulher é um olhar totalmente tomado de compaixão. E esse olhar de Jesus, ele vai desencadear mais duas ações do próprio Jesus. Mas antes disso, eu queria que você lembrasse nesta manhã que Deus tem olhado para a sua família. E o olhar de Deus é um olhar clínico, porque o olhar de Deus não vai passar desapercebido aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitado. Deus, ele conhece exatamente o que a sua família está precisando nesta manhã. Deus conhece exatamente aquilo que está ocorrendo no mais profundo do seu coração. Quando Deus olha para a sua criação, que somos nós, seus filhos, quando Deus olha para a família, e quando nós pensamos no aspecto de família, nós podemos ampliar isso, e vamos pensar então nesse momento, quando Deus olha para a sua família, que é a igreja dele, o olhar de Deus para esta família, que é a sua igreja, é um olhar clínico, é um olhar pontual, é um olhar de compaixão, e Deus sabe exatamente tudo que nós temos passado, e talvez durante todos esses percalços, toda essa complexidade que nós temos vivido, talvez ocorreu no seu coração o erro de achar que ninguém está te vendo. Eu não sei se você já passou por essa sensação de sentir-se só mesmo estando em meio a outras pessoas. Talvez você tenha passado por esse sentimento. Talvez por causa das aflições, por causa das lutas, e até mesmo por causa de algum pecado que você ainda não conseguiu vencer e que você tem lutado contra esse pecado. Talvez você tenha sentido que o olhar de Deus não está mais sobre a sua vida. Mas eu quero lembrar você nesta manhã que o olhar de Deus, ele é tomado de compaixão, e por mais que nós achemos algum momento da nossa vida que Deus não tem olhado para nós, ele continua olhando para nós. E porque o olhar dele é tomado de compaixão. Não, a princípio não é um olhar de juízo, a princípio não é um olhar condenatório, mas é, antes de tudo, o olhar de Deus para a nossa família, para a sua igreja, é um olhar de compaixão. Lembre-se nesta manhã, Deus está olhando para você. Ele está vendo, Ele sabe exatamente o que está acontecendo na sua casa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo nas suas relações. E eu me dirijo aqui a marido e mulher. Deus sabe o que está acontecendo no seu casamento. Eu me dirijo aqui aos pais. Deus sabe e Deus está vendo o que está acontecendo no seu relacionamento com seu filho. Você, filho, Deus está vendo a forma como você tem tratado com os seus pais. A princípio é um olhar de compaixão. E Deus pode sim, com esse olhar, restaurar as nossas famílias. O texto segue e nós vamos ver que Jesus é movido por essa compaixão, esse olhar de compaixão para aquela mulher que está terrivelmente atribulada. E todos que estavam ali, meus irmãos, todos, naquelas duas multidões, ao verem a ação de Jesus, vão ser tomados de temor, vão passar a adorar a Deus e vão reconhecer que Deus estava visitando eles. E nós vamos ver aqui, em segundo lugar, que o olhar de Jesus, esse olhar de compaixão, não é apenas no campo da emoção, não é aquele olhar que a gente vê um mendigo sentado na rua e a gente olha assim, que dó, e a gente segue a nossa rotina como se não tivesse visto nada. Porque esse olhar de compaixão vai gerar uma ação de Jesus em relação ao sofrimento daquela mulher. Observe o versículo de número 13, a segunda frase. Diz assim: o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Meus irmãos,
E Jesus libera uma frase que vai estancar o sofrimento daquela mulher. Quando ele disse, não chores. Não chores. E aí, meus irmãos, aquela mulher está agora diante do autor da vida. Esta frase de Jesus, não chore, acalma o coração daquela mulher. Faz cessar a tribulação. E ela agora está diante de Deus, do Deus que se compadece dela. E nessa manhã você precisa se lembrar disso, que você serve a um Deus que também se compadece de você, se compadece da sua família, se compadece daqueles que estão perto de você. Meus irmãos, esse compadecer de Cristo por nós é a razão de estarmos vivos. Esse compadecer de Cristo por nós é de fato a única coisa que pode trazer alento para o nosso coração nesses dias. Jesus estanca o choro daquela mulher. Jesus muda as emoções daquela mulher imediatamente, uma mulher que estava chorosa, uma mulher que estava indo sepultar o seu único filho, totalmente sem esperança alguma, ela agora passa a ter esperança, porque Deus está dizendo para ela, não chores, alguma coisa vai acontecer. E perceba que há um movimento de Jesus aqui. Jesus vê aquela mulher, Jesus se direciona a ela, agora Jesus profere uma palavra exortativa, fazendo cessar toda dor, e Jesus gera uma expectativa naquela mulher, porque quando ele diz, não chores, é porque ele vai fazer alguma coisa. Toda vez que a palavra de Deus é direcionada ao nosso coração, Deus está agindo. Toda vez que Deus direciona a sua palavra ao nosso coração, alguma coisa vai acontecer. Ele garante isso para nós. A palavra dele não pode voltar vazia. E a terceira ação de Jesus é de fato a ação, a atitude. Olha para você ver a parte C do verso 13, verso 14 agora. Jesus, ele toca no caixão, a palavra esquife é caixão, uma cama, era uma espécie de maca improvisada, onde eles colocavam o defunto e carregavam até o cemitério. Jesus toca nessa maca, para os que o conduziam, e agora é interessante, porque Jesus fala para um moribundo, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E agora Jesus o restitui àquela mulher. Eu fico imaginando a cena. Duas multidões. Jesus quebra aqui um protocolo sanitário e até civil da época, e religioso, porque não se podiam tocar em defuntos. Mas Jesus não está preocupado com isso naquele momento, porque ele é Deus, e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, e agora o moribundo encontra-se com o autor da vida. E o resultado não poderia ser outro. Aquele jovem, ao ouvir a voz que ecoou antes de tudo ser criado, a mesma voz que disse, haja luz e houve luz, a mesma voz que disse, haja animais sobre a terra e houve animais, a mesma voz que acalmou aquela tempestade quando os discípulos estavam apavorados, acreditando que iriam morrer. É a mesma voz que disse, Lázaro, sai para fora. É essa voz que chega diante daquele jovem moribundo e diz, levanta-te. Aquele jovem não poderia ter outra atitude a não se levantar-se e receber vida. Ele é revivido aqui. E perceba que disse o texto que ele é devolvido à sua mãe. Ele é restituído à sua mãe. Meus irmãos, o resultado dessa ação de Jesus é maravilhoso. Perceba, Jesus ele olha para nós, Jesus se compadece de nós, Jesus está agindo em nosso favor. E nós, Igreja de Deus, precisamos trazer a lembrança disso em nosso coração nessa manhã. E isso tem que estar bem claro em nosso coração. Nós não podemos jamais esquecermos disso, que temos um Deus que está olhando para nós, que temos um Deus que está se compadecendo de nós, e que temos um Deus que está agindo e jamais vai parar de agir em favor da sua família, que é a igreja, e da sua família em especial nessa manhã. Talvez hoje é o seu dia mais atribulado, como o do nosso presbítero Flávio, que talvez nesse momento está sepultando a sua mãe. Talvez hoje você acordou
sem nenhum ânimo para prosseguir sua fé em Cristo. Mas Deus está falando para você, eu estou olhando para você. Eu estou me compadecendo de você. E eu estou trabalhando em favor da sua vida. E o resultado disso é maravilhoso. Porque a continuação do texto vai nos mostrar a reação das pessoas que estão vendo Jesus trazendo aquele jovem de volta à vida. E o resultado é que todos são tomados de temor diante de Deus e passam a cantar e adorar e glorificar a Deus. E a expressão do povo, ao perceber o que Jesus faz, é incrível, porque o povo diz assim, ó, grande profeta se levantou entre nós. E aí vem a frase, porque Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, Deus está agindo em nosso favor. Deus está visitando as nossas famílias nesta manhã. E todos são tomados de temor. O enviado de Deus, Jesus Cristo, que nos auxilia em nossos conflitos, em nossas angústias, em nossas dores, em nossos dilemas desta vida. E Ele é o único que de fato pode solucionar o maior problema da humanidade, o maior problema das nossas famílias, que se chama pecado. Pois só em Cristo nós fomos revividos. Só em Cristo nós somos resgatados, só em Cristo nós somos libertos da condenação do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, todos nós nesta manhã fomos ressuscitados para vivermos uma vida com Ele, ao lado dEle e para Ele. Em Cristo Jesus, meus irmãos, os nossos maiores conflitos e dilemas chegam ao fim. E agora somos tomados de plena paz e da plenitude da presença de Deus. Em Cristo Jesus, o seu casamento nesta manhã talvez esteja caminhando para o fim, para o sepultamento. Mas o seu casamento nesta manhã pode ser revivido pelo Cristo que disse para aquela mulher não chores, pelo Cristo que disse para aquele menino levanta e senta-te. Cristo pode trazer significado para o seu casamento, restauração para o seu casamento. Talvez nesta manhã você esteja sem paz, sem comunhão. Talvez você, por conta de mais de um ano de pandemia, você não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Talvez o que está sendo sepultado nesta manhã é o seu relacionamento com Deus, mas se você ouvir a voz desse Cristo que olha para você, que se compadece de você, e que está agindo em seu favor, e Ele deu a sua vida por você, se você ouvir a voz dEle nesta manhã, o seu relacionamento com Deus pode ser revivido agora. A vida em Cristo Jesus para todos nós. E Cristo pode trazer vida nova para o nosso relacionamento com Ele. O fato de Jesus ter ressuscitado o filho daquela viúva aponta para o grande desfecho de toda a família de Deus, tanto no céu como na terra, que é formada por todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, por todos aqueles que creem na obra reconciliadora de Cristo Jesus, e agora já desfrutam desta grande esperança de que todos nós, meus irmãos, temos da parte de Deus, porque o maior inimigo das nossas vidas, a saber, a morte, foi vencida por Jesus, e que todos nós que fazemos parte desta família de Deus, estamos fundamentados e alicerçados, desfrutando da plena comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você temos a plena certeza de que todos nós seremos por Ele ressuscitados no último dia. E, portanto, meus irmãos, ainda que no tempo presente nós podemos sofrer com a perda de pessoas que amamos, ou até mesmo com o pavor da morte que nos cerca, nós estamos sendo encorajados nesta manhã, pela palavra de Cristo, a lembrarmos que Deus está visitando as nossas famílias. Deus está olhando para a sua família. Deus está se compadecendo da sua família. Deus está trabalhando em favor da sua família. E assim como a história termina no verso 17, que aquela notícia se espalhou, se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança.
E todos aqueles foram tomados de temor e passaram a louvar a Deus. Nesta manhã nós somos encorajados por Deus, meus irmãos, para que maior número de pessoas possível possa saber que tem um Deus que visita o seu povo. Que tem um Deus que olha, que compadece e que está agindo em favor do seu povo. Esta é a boa notícia que a igreja deve proclamar para as pessoas, por toda a circunvizinhança. Nós devemos falar para as pessoas que em Cristo Jesus o casamento delas pode ser sim revivido. Em Cristo Jesus os nossos relacionamentos quebrados podem ser sim restaurados. Em Cristo Jesus os relacionamentos de pais e filhos podem sim serem reconstruídos. Meus irmãos, nós precisamos dizer que em Cristo há vida e vida com abundância para todos. Nós precisamos contar para as pessoas que em Cristo Jesus existe a restituição. Nós precisamos contar para as pessoas que estão sofrendo pela perda de pessoas queridas em todo esse tempo de pandemia, e não só pela Covid, mas por outros motivos, que em Cristo há restituição, há esperança. Então, meus irmãos, nós vamos descobrir que o maior problema nosso não é a pandemia. Nosso maior problema não se chama Covid-19, porque embora esse vírus possa tirar a nossa vida aqui, ele não pode impedir que nós cheguemos aos céus. É um problema grave. É um problema sério. É um problema que tem atingido muitas pessoas. É um problema extremamente difícil e muito complicado de entendermos, mas não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é perder um ente querido. Talvez você diga, Thierry, para você é fácil. Não é. 6 anos eu perdi minha mãe, com 57 anos de idade. Eu sei muito bem como é difícil, como é doloroso a dor do luto. Não ter mais a pessoa que nós amamos. Mas isso não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é termos o nosso relacionamento com Deus sepultado por causa do pecado que habita em nós. Esse é o nosso maior problema. O maior problema da humanidade é passar uma eternidade longe de Deus. E nós precisamos atentar para isso em nossa vida. E nessa manhã, nós temos essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus e de sermos vivificados por Ele, para andarmos com Ele. Porque Ele tem visitado a nossa casa. Ele tem visitado a nossa família. Deus tem visitado a cada um de nós desde o princípio. Em Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que Deus visitava aquele casal na viração do dia. Lá no Êxodo, no deserto, por 40 anos, Deus visitava aquele povo, de dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Mais tarde, Deus manda Moisés construir um tabernáculo e todos os dias Deus visitava o povo ali dentro daquela tenda. Depois, lá na frente com Salomão, Deus manda Salomão construir um templo e Deus descia ali e a sua glória enchia a casa e ele visitava o seu povo. E não satisfeito, Deus vem pessoalmente visitar o seu povo na pessoa de Jesus Cristo, e ele anda entre o seu povo, ele come com o seu povo, ele bebe com o seu povo, ele vê de perto o sofrimento do seu povo. E aí, meus irmãos, nós precisamos lembrar nessa manhã que Jesus, ele visitou todos os cansados, trazendo alívio. Jesus visitou os perturbados e trouxe paz. Jesus visita os enfermos e traz cura. Jesus visita os que estão em trevas e traz a luz. Jesus visita os escravizados e traz libertação. Jesus visita os mortos espirituais e traz vida. Em cada aldeia, em cada cidade, Jesus fez isso. E aí, meus irmãos, nós vamos concluir dizendo que a história da família, do povo de Deus, não termina no caminho para um cemitério. Muito pelo contrário. A história da família, do povo de Deus, pode até seguir em direção ao cemitério. Mas durante esse trajeto, Cristo está lá. Cristo vai nos encontrar.
Cristo virá até nós mais uma vez. Cristo nos ressuscitará. Cristo nos levantará dos mortos. Não como ele fez com esse filho da viúva de Naim, porque ele foi revivido e depois ele veio a morrer. Mas quando Cristo vier, esse é o final da história da igreja de Deus. Quando Cristo se levantar e voltar, ele vai nos levantar dos mortos, todos nós que cremos nele, e vai nos ressuscitar para nunca mais provarmos a morte, para nunca mais sofrermos, para nunca mais chorarmos. Essa palavra que ele disse para essa viúva, não chores, depois ela chorou. Eu não sei o final da história, certamente ela deve ter morrido primeiro, mas certamente ela voltou a chorar por outros motivos. Mas quando Jesus voltar e dizer para nós, a igreja dele, a família dele, não chores, não choraremos mais. Não passaremos mais pela morte. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É nisso que você deve se agarrar nessa manhã. Há uma ressurreição de Deus preparada para mim e para você. É nisso que nós devemos encher o nosso coração. E aí, meus irmãos, nós não precisaremos mais ser visitados por Deus. Quando Jesus voltar, a nossa família não vai mais precisar ser visitada por Deus. Porque todos nós estaremos com Ele e viveremos em plena comunhão com Ele e estaremos ao lado dEle, cantando para Ele, servindo a Ele, adorando a Ele por toda a eternidade. Enche o seu coração de alegria nessa manhã. Enche o seu coração da verdade de Deus nesse momento. Porque Deus, Ele olha para você, Ele se compadece de você, Ele está trabalhando em seu favor, Ele está restituindo tudo aquilo que o pecado tira de nós. E em breve, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem olhado para nós. Não permita que o nosso coração nos engane ao ponto de acreditarmos que o Senhor deixou de olhar para nós. Não permita que o nosso coração nos engane a tal ponto de acreditarmos que o Senhor não tem se compadecido de nós por causa dessa calamidade que está acontecendo. Isso não é verdade. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está trabalhando em nosso favor, por mais que nós não entendamos certas coisas que acontecem, por mais que nós não temos a compreensão dos mínimos detalhes de tudo que nos cerca, de todo esse sofrimento que várias famílias que servem ao Senhor têm passado. Mas quando nós olhamos para a história que o Senhor escreveu, e quando nós contemplamos a volta do Senhor, e quando nós lembramos nesse momento que há uma ressurreição preparada para todos aqueles que te invocam, que te servem, que te adoram, que te amam, há paz em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança. Ó Deus, e nesse momento de tanta tribulação, que o Senhor possa fazer com que essa promessa esteja cada vez mais clara no coração da igreja do Senhor. Que seremos ressuscitados por Ti e viveremos com o Senhor para toda a eternidade. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo de adoração, por cada família que está conosco, nos acompanhando em casa. Que tenhamos um dia abençoado e glorioso na presença do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém.